uma coisa. Ah, peraí. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Deixa eu sair um pouquinho para trás. Então tá, deixa eu só me apresentar e depois você se apresenta, tá? Então tá. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao Invitas Podcast. Meu nome é Lourenço Prosato. Hoje estamos aqui com Dilma. Dilma, se apresente com o pessoal, fale quem que você é e o que que faz. Bom, meu nome é Dilma Machado. Eu sou tradutora audiovisual de legendagem e dublagem. Sou dubladora. Sou professora de tradução para dublagem. Eu tenho um curso chamado Estrada, que significa Escola de Tradução Audiovisual. Sou autora de um livro também, chamado A Tradução para a Dublagem Brasileira, Teoria e Prática, de 2017, para quem tem interesse em tradução em geral, não é só para dublagem, apesar do título, ele serve para tradução audiovisual em geral. Trabalho para várias empresas aqui do Rio, dublo, e também dou palestras em congressos nacionais e internacionais, né, desde, sei lá, 2010. E já estou nessa área há 30 anos. Que da hora, mano, que da hora. Mas na dublagem mesmo, você tá há 30 anos já? Já. Faz muito tempo, né, mano? Como que a dublagem mudou desde que você entrou? Qual que foi a maior mudança que ela teve? Já teve muita coisa, porque quando eu comecei, era bem diferente do que é agora, né? Porque naquela época, né, você trabalhava, a gente, né? Quando eu digo você, a gente trabalhava com DVD, a gente tinha que buscar o material na empresa, a gente tinha que fazer a tradução, né? E era complicado, porque não tinha o texto, né? Os scripts não vinham por e-mail, não tinha nada disso, você tinha que buscar. Eu sempre falava, nossa, quando vem assim, bem grosso, assim, aquele monte de papel, eu ficava feliz porque eu falava, opa, esse script está completo. Agora, quando vinha bem fininho, eu falava, ah, meu Deus, esse não está completo, vai dar trabalho. E a gente tinha que traduzir, imprimir, né? E depois devolver todo o material para a empresa. Ou seja, a fita, o original e a sua tradução, né? E eu aprendi a traduzir para dublagem na marra, né? Como todo mundo fala. Não existia curso de tradução para dublagem, nada disso. Eu já tinha feito curso de tradução, e já tinha feito curso de dublagem, mas não de tradução para dublagem, porque não existia. E, enfim, foi uma coincidência. Eu fui na Cinevídeo e disse, olha, eu vim, me apresentei porque eu falei que fiz o curso, gostaria. Eu fiz com o Newton da Mata, né? Fiz com o Alexandre Piani, que já faleceu, e depois com o Newton da Mata, que também já faleceu. E falei, olha, eu fiz o curso, mas na saída, não sei por que me deu aquele plim assim, eu falei, olha, eu também traduzo. Eu nunca tinha traduzido. Então, isso alguém está perguntando. Sim, eu traduzo do inglês para o português, né? Sim. E logo depois veio um pedido, né? Estamos com filme, né? Quer traduzir? Eu falei, quero. Assim, formatei errado, cometi 1000 erros, tive que refazer, né, a formatação e tudo mais. Mas, enfim, ali eu comecei a aprender. E não me faltava trabalho. É claro que, com o tempo, eu fui me especializando. Eu fiz, né? Eu penso assim, quando você se empenha em fazer alguma coisa, você tem que se dedicar, né? Mesmo. Você tem que aprender bem. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz uma especialização em tradução, né? Uma pós. Eu traduzia muito e para dublagem, comecei a traduzir. Sou mais conhecida, na verdade, na dublagem, pela tradução do que como dubladora.
mas eu falo assim, vou sempre ter dois papéis, né, na dublagem que são eternos, vão me deixar eterna, que é o Hantaro, do desenho Hantaro. Sim, Eu traduzi famoso. a série e eu dublei o Hantaro, Legal, mano. né? E, e também a Senhorita Belo, das Meninas Superpoderosas. Eu também traduzia as Meninas Superpoderosas e dublava a Senhorita Belo, né? A, a senhorita Bela, você fez a da geração Z, que teve, né? Ou você já Eu fez o fiz, antigo também? não, eu comecei no antigo até a geração Z. Depois voltou, que eu não sei como, assim, aí eles trocaram todos os dubladores. Ah, cara, você ficou triste por ser trocada? Olha, a gente sempre fica triste quando perde, né? Uma coisa, né? Nesse caso, era um desenho que é marcante, né? E eu não penso só assim. Quando eu falo sobre isso, eu penso muito quando a gente está falando dos telespectadores. Em geral, não estão para a dublagem. Porque nós temos os deficientes visuais. E eles conectam muito o personagem com a voz. Por mais, né, Uhum. que eles. Como é que eu vou dizer? Por mais que eles entendam ou falem, porque os clientes, na verdade, os produtores, eles trocam e não estão nem aí. Dane-se, né? Desculpe, mas é assim. Deficiência visual é uma dificuldade, porque eles estão ali. Deixa eu só ver aqui. Eles estão ali já conectados com a voz, né, daquele personagem. Aí troca a voz. Sim. Tem que aprender tudo de novo. Isso não aconteceu só com as meninas superpoderosas, não. Aconteceu também com Game of Thrones. No caso, Game of Thrones eu traduzi as 5 primeiras temporadas, depois as 3 últimas foram para São Paulo. E aí eles trocaram todos os dubladores, acho que só um ficou porque ele já estava em São Paulo, morando em São Paulo, né? E trocaram todo mundo, inclusive a tradutora, né? Ou tradutora, não sei quem traduziu, né? Meu Deus, eu conversei com o último, né? O último de Carvalho, né? Eu falei com ele, e daí a gente estava conversando que realmente os dubladores de Game of Thrones eles foram trocados várias e várias vezes, né? Mas por que que isso aconteceu? Teve dublador que foi trocado de um episódio para outro. Isso é muito bizarro. Por que que isso foi acontecer? Que é aquela coisa, o cliente, no caso a HBO, saiu de uma empresa, né? A empresa do Rio e foi para São Paulo, escolheu uma empresa em São Paulo. Aí a empresa de São Paulo não iria pagar, naquela época não existia o remoto ainda, né? Você trabalhava com remoto. Talvez até, sei lá, poderia até existir, mas não que eu soubesse que isso existia. Mas porque ficava difícil, era caro você mandar os mesmos dubladores para São Paulo para dublar, né? Agora, não podia, né? Não tinha problema nenhum. Você acha que seria possível que se eles quisessem, poderiam fazer uma redublagem? Seria possível isso ou você acha que não dá mais para fazer porque já foi dublada e coisa Não, assim? já foi dublado, eles não se preocupam, o cliente em si não se preocupa com a questão das vozes terem mudado, não. Porque é claro que lá em São Paulo eles devem ter procurado as vozes que fossem mais perto, né, dos dubladores daqui, né? Sim, Alguém está me perguntando se eu fui assistir o filme das Meninas Superpoderosas nos cinemas, o primeiro. sim. Claro que eu fui assistir. Inclusive, eu fui a tradutora desse longa, né? Legal, mano. Isso daí é muito da hora, cara. Como que tá o cenário dos tradutores hoje em dia? A gente sabe que a IA tá aí, né? E a galera quer cortar custo, né? Acho que isso é para qualquer empresa, né?
os caras querem cortar custo, tipo assim, de qualquer jeito. Então, como que está o cenário? O cenário foi muito afetado por conta da IA? Ele está sendo afetado. Ele ainda não foi, assim, total. Mas eu sou da opinião... É claro que com os dubladores, né, com a questão da dublagem, está uma coisa muito mais... como é que eu diria? Muito mais difícil. Porque eu não quero simplesmente dar a minha voz para IA. E aí, como é que fica a minha voz? Né? Então, a questão dos atores, isso aí está no mundo inteiro, não é só aqui, é o mundo inteiro a questão de atores, de dubladores, né? Opa, a desinformação, eu também traduzi a série, tá, Gabriel? Eu era dublador, eu traduzia a série Histeria e eu dublava a desinformação, claro. Inclusive, é uma curiosidade, desinformação, o nome dela, na verdade, era Misinformation. Misinformation. Ao pé da letra seria senhorita informação. Não faz sentido. Porque, na verdade, quando você falava misinformation é desinformação. Aí eu pensei, desinformação, né? Pronto. É genial, mano. Da hora demais, cara. Isso daí foi Era da hora. muito divertido e difícil, né? Porque as coisas que eles contavam era a história real, né? Americana. Gabriel, eu não traduzi, todo mundo confunde. Eu, a Patroa das Crianças, eu não traduzi essa série. Eu acho que eu traduzi um episódio que deve ter aparecido assim, mas eu não sou a tradutora da série, não. E, mano, em questão de traduzir parada de comédia, você já traduziu bastante? Já. Eu tenho nesses 30 anos, assim, a última vez que eu contei, eu já tinha traduzido títulos, tá? Porque série, quando eu falo títulos, as séries você tem vários episódios, então não posso contar assim. Mas eu já tinha traduzido, em média, 650 títulos, entre documentário, filme, série, desenho, enfim, tudo, né? Tudo já caiu na minha mão. Cara, e como que você traduz? Eu sempre tenho essa questão, né? Como que você traduz coisa de comédia se você não é comediante? Como que funciona para traduzir coisa de comédia sem ser um comediante? Deve ser difícil, né? Por conta que, pô, deve ser muito complicado. Na verdade, bom, eu não posso nem falar isso, que meus amigos sempre falaram que eu sempre fui muito engraçada. Então, assim, assim, a gente tem que adaptar, né, aquilo que é necessário, né? Nossa, eu estou vendo ali várias coisas que eu traduzi, a questão de NED, né? NED também tem muita coisa que eu traduzi e eu dublei. Eu falo que eu sou meio que Hitchcock, né? Porque todo mundo fala que Hitchcock ele aparece em todos os filmes que ele fez, né? Um pouquinho que seja. E eu, maioria, não seria todos, mas na maioria dos filmes que eu traduzi, projetos, é melhor dizer assim, eu dublei alguma coisa. Nem que fosse uma coisa pequenininha, né? Alguma história no estúdio da Cinevídeo? Bom, na verdade, eu comecei traduzindo para a Cinevídeo e estou traduzindo para lá até hoje, entendeu? E, bom, assim, muitas trocas, né? Assim, hoje os diretores que eram antigamente não são mais os tradutores que foram no passado. Só eu, né? Eu acho que só eu que sou a mais antiga que permaneceu, assim. Mas, assim, como eu sou professora também, eu tenho vários pupilos, eu chamo carinhosamente os meus alunos de pupilos, e tenho vários no mercado. E eu fico, assim, muito orgulhosa, porque eu tenho vários por aí, não só no Rio, como em São Paulo, os meus pupilos traduzindo pra caramba, dando palestras, sabe, entrevistas, né? O Alcine perguntou aqui, quando você traduz, você tenta atualizar, tipo, atualizar na maneira de falar?
sabe? Eu acho que ele está falando sem ficar datado, botar muita gíria. É importante você fazer isso, você não datar. A não ser que seja um filme de época ou um documentário. Aí você tem que colocar as datas. Por exemplo, eu fiz a série do Lincoln, né, o assassinato dele. Aí eu tenho que colocar as datas, colocar os termos que eram usados na época, eu tenho que fazer pesquisa para saber como se falava naquela época, os termos que usavam e tudo mais. Tudo tem que pesquisar. Você não pode traduzir uma coisa que é antiga com um vocabulário atual e vice-versa, né? A gente eu tenho o que eu chamo de COQ, Q-O-Q, quando, onde, ou seja, quando a época em que o projeto se passa. Quando eu digo projeto é filme, tudo, né? Aquele projeto. A primeira coisa que eu faço é saber quando aquilo passa, qual é a data. Porque através da data eu vou saber que tipo de vocabulário eu vou poder usar. Onde? Eu tenho que aprender o local em que está acontecendo também, porque o local influencia também a imagem, né? Ela influencia no que eu vou escolher para traduzir. Eu sempre dou um exemplo, sempre é o mesmo exemplo. Imagina um advogado num tribunal. Ele está no tribunal e o irmão dele é o juiz. Ele não vai poder tratar o juiz pelo nome, ele vai ter que usar meritíssimo, porque ali é um local diferente. Ele, apesar de serem irmãos, existe uma questão de hierarquia naquele momento. Agora, saiu dali, ele pode falar com o irmão como ele sempre fala. Sabe? Chegou em casa, ele vai falar com o filho, com a mulher, com a esposa. Nossa, hoje o dia foi péssimo, foi uma porcaria. Foi lá, pode falar palavrão, pode falar o que quiser. É claro que a gente está também se baseando no contexto, no original e tudo mais. Mas existe isso, esse respeito, né, pelo local. E quem fala? Eu tenho que analisar quem fala. Quando eu traduzi Lincoln, tem a mãe e a filha falando. Gente, aquela época o quê? 1940 e tantos, né? Não, nem lembro a datação. Mas não se fala. Uma filha não poderia falar com uma mãe ou filho com um pai tratando ele por você. Sim. Né? Então, tem que ser o quê? A senhora, o senhor. Não importa, eu posso estar pé da vida, mas eu não vou poder tratar minha mãe ou meu pai por você. Né? Então, quem fala? Eu tenho que analisar também quem está falando. Eu não posso colocar uma criança falando formal, sabe? A não ser que seja um detalhe, uma cena especial em que aquela criança, sei lá, a criança é um gênio e só fala muito certinho. Enfim, é o quem. Analisando quem e quando, aí sim eu vou adaptando. Né? Outra coisa, voltando lá para a questão da IA, eu sempre tá? Como tradutora, não como dubladora. Eu penso que a gente não pode, e não tem jeito, tá? Infelizmente, não tem jeito de lutar contra a IA. Não dá para lutar contra isso. Tá? O que temos que fazer, nós tradutores temos que fazer é aprender a lidar com ela. Mas eles vão mandar para vocês IA, vão diminuir o preço, vão pagar menos, vocês vão receber menos. Mas é aquela coisa. Vamos. Infelizmente, isso vai acontecer e já está acontecendo. Tá? Em alguns. É triste, mas é aquela coisa. Para isso, eu estou fazendo um curso de pós-graduação. Outro curso de pós-graduação. Por quê? Porque fala de IA. E eu vou aprendendo com os outros, com quem já sabe. Né? E assim, a gente vai aprendendo também a lidar com isso, porque é uma novidade que vai ficar e só vai aumentar. Não tem como você falar assim, eu não vou mais, eu não quero fazer revisão, eu não quero ser um adaptador, porque é claro que a tradução não é uma tradução legal. Né? A IA não tem
aí ela não sabe distinguir o coque, né? Ela não sabe. Então, a gente sabe. E às vezes às vezes não, geralmente, no mais, é mais difícil você corrigir, fazer uma revisão do que você traduzir do zero. Porque, primeiro, a tradução pode estar ruim, você tem mais trabalho para ler e adaptar e corrigir. Segundo, você leva mais tempo. Parece que não, mas leva-se mais tempo. E você também pode ficar influenciada ou influenciado pela tradução, que já vem pronta. Sabe? Sim, mano. Sim, eu entendo Isso, totalmente. né? Sim. Cara, mas por que que leva mais tempo e não leva menos? Se a IA já tem tradução pronta ali. Por que que Mas é você... o que eu te falei, é uma tradução pronta, mas não é uma tradução correta 100%. Na tradução audiovisual, a não ser que seja assim, um documentário ou um texto mais jurídico, mais específico, mais uma tradução técnica, ela acerta mais. Jornalística acerta mais. Tradução livre, tá? Um diálogo é diferente. Tá? Ah, tá, entendi. Cara, qual que foi a coisa mais antiga que você já teve que traduzir que era, que sei lá, que é quase impossível achar alguma gíria dessa época, sei lá, 1800 e pouco, que é muito complicado. Que daí você teve que falar, mano, vou ter que inventar gíria aqui, porque não dá mais, não tá dando. Certas épocas, é o que eu estou falando, a gente tenta colocar gírias, né, para certos lugares. A gente tem que pesquisar. Gírias dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, parece besteira, mas não é, mudou muito, muda muito. E não é só isso. Também tem um certo que eu falo que são dialetos ou jargões. Polícia falando, a polícia fala diferente. No presídio de homens, no presídio de mulheres, numa comunidade, né? Se tiver, por exemplo, no filme tem negros falando e eles mexem com droga, mexem com tráfico, não sei o quê. Eu tenho que procurar o vocabulário aqui que é usado, né? O mesmo tipo de vocabulário que eles usam. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que pedir ajuda, né? Eu sempre falo ajuda aos universitários, porque existe, né, essa questão toda de vocabulário. Como que eu entrei para a dublagem? Bom, a tradução foi essa questão que eu comentei mesmo, que eu cheguei, já tinha feito o curso de tradução, e pensei, eu traduzo. Nunca tinha traduzido nada para dublagem na vida. O máximo que eu fiz foi traduzir alguns textos. Agora, a dublagem em si, como é que eu vou dizer? Bom, eu vim para o Rio, eu não sou do Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio há 38 anos, mas eu sou goiana. Ai, que legal. E eu também não tenho sotaque, né? Assim, o meu sotaque chega a ser todo mundo assim, de onde que você é, né? Porque eu não falo com sotaque mineiro, eu não falo com sotaque goiano, eu não tenho sotaque goiano, mas eu também não tenho sotaque carioca. E nem tenho o sotaque paulista, que a colonização de Goiás foi feita pelo interior de São Paulo, né? Eu não falo porquê, eu não falo porta, verde, né? Mas porque eu sempre também trabalhei com a minha voz. Eu também canto, né? Então, essa coisa de você trabalhar com a voz vai mudando, né? Alguém pergunta ali da questão de ouvir. É sempre emocionante você ouvir a sua voz em qualquer coisa que você duble, sabe? Né? Às vezes eu estou ouvindo o Rantaro, vejo o Rantaro, cara, eu fazia essa voz, né? Mas claro que foi lá em 2001, estamos em 2025, são 24 anos, né? A voz já mudou um pouquinho. Né? Mas você ainda consegue fazer um hantai, se você quiser. Eu acho que eu consigo, Lourenço. Conseguiu, mano. Então, cara. Pô, mano, isso daí é legal. Hoje em dia, teve algum programa do Hantaro atual ou não Não, teve? Tem nada? não tem nada. Só os fãs. Caramba. Eu digo assim, as crianças, né? Porque quem está na faixa dos 24, 25, né? Que
que assistiram, né? Mas... Sim. Mas Santana fez muito sucesso, né, mano? Acho que é inevitável não ter um remake algum dia. Com certeza vai ter. mas aí, E, com cara, certeza, o dublador vai ser outro, né? ah, não, infelizmente os caras vão mudar com toda certeza e com muita tristeza, né, mano? Cara, mas o que te faz pensar que com certeza o dublador seria outro? Na sua opinião, a galera não tá dando oportunidade para os dubladores mais velhos? Nesse caso, porque Hantaro é uma coisa que eu passei no teste, né? Foi assim. Na verdade, eu entrei como tradutora. Eu ia traduzir o Hantaro. E fui parar no Japão por causa disso. Né? Que legal. Tradutora. Quando chegamos, Ah, existe teste de voz. Né? Na dublagem, você tem teste de voz. Geralmente, eles mandam 3 vozes para cada personagem. E assim, aí o dono lá, né, o cara lá, o chefe da Showpro, o presidente, que é lá do Japão, ele ouviu as vozes, aprovava um, aprovava outro e tal, né, dos outros personagens. Quando chegou na voz do Hantaro, ele ouviu as 3 vozes e disse: não gostei de nenhuma. caralho. Aí eu Sim. falei: bom, eu perguntei para a menina, né, para a japonesa com quem eu tinha contato, ela falou: que tipo de voz ele está querendo? Ela disse: a voz que se aproxime mais do original. Porque, detalhe, eu traduzia do original em japonês. Eu recebi o script em inglês, mas o vídeo era em japonês. Eu tinha que fazer uma adaptação. É o que nós chamamos de tradução indireta. Eu tinha que confiar no que estava em inglês, que eu não falo japonês. Né? Até aprendi algumas palavras na época. Hoje em dia eu já esqueci. Mas, enfim, voltamos para o Brasil. Eu perguntei: posso fazer o teste para o Hantaro? Lá na Cinevídeo. Falaram: pode. Uhum. Mas eles falaram assim: mas uma coisa, é melhor você mudar o seu nome, porque Dilma Machado é a tradutora. E eles podem encrencar com isso, você ser a tradutora e fazer teste de dublagem, não importa se você é dublador ou não e tal. Aí eu peguei e nesse teste de voz que eu enviei, eu coloquei o meu nome como D-E, acento circunflexo, né? O D, da letra D, e O'Donnell, que é o sobrenome do meu marido. Então ficou D. E fiquei esperando. E a D. O'Donnell ganhou o teste. Agora, imagina o problema assim, né? Na verdade, eu estava ali há 3 anos, 4, deixa eu ver, não, 2001, mais ou menos, né? Sei lá, 5 anos na dublagem, né? Eu comecei a fazer, assim, eu conto 30 anos porque eu comecei fazendo curso de dublagem e tudo mais. Aí, detalhe, foi um grande amigo meu, que era o José Luiz, que ele já faleceu, que fazia o Dexter na época. E eu fiz um teatrinho chamado Fantasminha Sapeca, que eu era o Fantasminha e ele era o Senhor Galope, que era um cavalo. E também ele era apresentador do Canja. E o Canja era um karaokê do Ivon Cury na época. E eu adorava ir para o Canja. E ele apresentava lá, a gente se conheceu lá, depois veio essa questão do teatro, que foi uma coincidência, e ele me falou da dublagem. Eu falei: não acredito. Eu sempre adorei ficar imitando vozes do Piu Piu, do Frajola. Eu ficava imitando, adorava. Eu peguei e falei: sabe, aí é isso que eu quero, né? E levei um tempo para começar, né? Mas fiz e aí segui em frente e nunca mais parei, né? Alguém está perguntando, mas eu não estou vendo ali. Não, os scripts, às vezes, como eu traduzo do inglês, mas eu traduzo de outros idiomas, que é o que eu chamo de tradução direta, tenho que ter o script em inglês, para eu poder ter uma noção do que está se falando. Porque imagina eu pegar uma novela russa. Não falo russo, não tenho a mínima ideia do que seja. A gente tem que ir mais pela sonoridade do que tudo. E confiar no que está sendo dito ali no inglês, que nem sempre é tão confiável assim. No inglês, eles traduzem como? Como que eles traduzem? Ele já tem o tradutor direto do russo para traduzir? Ou como
Como que algum funciona? tradutor, né, americano, ou seja lá, né, que domina o inglês e que fala o russo também, ele pega do russo e passa para o inglês. Aí a gente vai pegar do inglês e passar para o português. Né? Só que essa tradução do russo para o inglês, ela nem sempre, não, geralmente ela não é correta. Tá? Não é. Agora, fica facilita, né? Porque agora com a IA você pode pegar qualquer idioma e traduzir. Mas, né? Zack and Cody também traduzir tanto Cody, o primeiro como a segunda, o Zack and Cody, como é que é? Gêmeos a bordo. Gêmeos a bordo. Gêmeos a bordo também. Traduzi tudo e eu dublava a professora de ginástica. Pô, que legal, mano. Zack Code fez parte da minha infância mais do que quase tudo, tá ligado? Eu assistia todo dia. Então, pô, você fez parte da minha infância. Eu tenho 25 anos, cara. Então, pô, foda demais, cara. Da hora demais. Cara, como que você vê, assim, o seu impacto na vida das pessoas? Você ainda tem dimensão do impacto que você causou na vida das pessoas? Ou é aquela coisa de, cara, eu não consigo ver ainda, mano? Porque é muito difícil. Eu fico surpresa e, ao mesmo tempo, claro, feliz, né, de ver que as pessoas, quando eu falo que dublei o Hantar e a Senhorita Belo, ninguém entende, né? Fala, como assim? Você fez, né? Você, essas duas vozes, assim, tão diferentes, né? Eu falo, eu tenho essa sorte de saber modificar a voz, né? Então, tipo, faz no Yin Yang Yo, que eu não sei se alguém conhece Yin Yang Yo, que são dois coelhinhos, né? Um rosa e o outro azul, né? Eu assisti Eu sim. Professor Paulo, né? era uma bruxa malvada, não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, alguém perguntou a questão, a senhorita, por exemplo, a desinformação, eu pedi para fazer, né, o teste. Eu fui lá dublar e a pessoa que responsável pelo desenho estava lá no estúdio. Aí falou, olha, vai assistir para ver se aprova a sua voz. Assim. Quer dizer, eu não sabia que ia aprovar. Eu estava lá e a pessoa estava vendo se aprovava ou não a minha voz. Quando eu terminei de dublar, que eu saí, o diretor depois veio falar comigo. Olha, tinha uma pessoa lá fora observando e que estava aprovando a voz. A sua voz foi aprovada. Eu falei, que bom, né? Gente, na Liga da Justiça, eu acho que eu fiz uma vez só, porque, na verdade, né, eu não esqueci o nome da personagem. Não sou eu a dubladora, tá? Daquela personagem da Liga da Justiça. Eu fiz, eu acho que uma vez só. Né? E você se lembra de qual personagem que fez? Qual personagem que foi? Usa um negócio assim. Ai, estou tentando lembrar. Quem comentou aqui da Liga da Justiça deve falar. Sereia Negra e Sáfira da Justiça. Sereia Negra, eu não me lembro. A Sáfira é uma personagem que utiliza uma roupa toda não, rosa. Era Sereia Negra. Eu dublei ela uma vez, que eu me lembre. Assim, tem muito tempo. Mas não eu não sou a Sereia Negra. Não é a minha voz. Tá? E assim, é claro que tudo que eu dublo, eu me emociono quando eu vejo, né? E às vezes a gente nem lembra. Eu estava assistindo, meu marido estava assistindo um filme, e aí eu vi uma cena, eu falei, que engraçado. Sabe quando dá aquela coisa assim, né? Eu falei, um déjà vu, né? Na coisa, que eu falei, parece que. Eu nunca assisti esse filme. Eu não traduzi. Será que eu traduzi? Porque às vezes eu penso que eu falo, é porque eu traduzi, aí eu vou me lembrar. Aí quando eu comecei a ver a mulher falando, eu falei, que engraçado, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Onde foi que eu vi isso, meu Deus? Eu não traduzi esse filme, eu tenho certeza que eu não traduzi. Depois é que veio o clique. Ah, eu dublei essa mulher. Por isso que eu conheço a cena. Então, às vezes acontece isso, porque é uma coisa pequena, e você não está fazendo nenhum papel grande, né? Ali, nenhum personagem grande, uma coisa pequenininha, e a gente não lembra de tudo, né? Que faz assim, só os papéis que são mais importantes, né?
Eu fiz, por exemplo, quando eu fiz Blacklist, foi a 6ª temporada de Blacklist. Eu fiz uma mulher chamada Anne McMahon, que ali era o título, era o próprio nome dela, porque sempre tem um nome, né, personagem. Então, ela foi muito legal dublar, sabe? E tem também francesa, que agora eu não me lembro o nome, os franceses, não lembro. E eu dublei a mãe, né? Um filme muito engraçado. Enfim, é muita coisa que eu já dublei, muita coisa que eu já traduzi também, né? E faço prazer, porque eu adoro dublar, adoro traduzir, né, para dublagem. Já fiz muitas legendas também, né? Na época que a Fox existia, que agora é Disney, né? Eu, eu Infelizmente. traduzi, eu traduzi muitos filmes para cinema, que eu fazia tradução para cinema, para dublagem e também a legenda, né? Cara, da hora, mano. Cara, eu tenho uma dúvida. É uma dúvida extremamente merda. É uma dúvida muito ruim. Só que, tipo assim, pode ser ruim, sabe? Ela pode ser ruim. Mas mesmo assim, eu acho uma coisa curiosa. Qual que é a visão na dublagem sobre a pirataria? Qual que é a visão da dublagem sobre a pirataria? Você acha que a pirataria ajuda ou a pirataria atrapalha? Mas é mais numa visão de dublagem mesmo. Qual que é a visão que o cenário tem? Se você souber responder, No claro. caso de dublarem, né, eu não acho correto, entendeu? É antiético vocês fazerem. Eu acho assim, você fazer por brincadeira, né? Redublar o Sim. personagem ali numa ceninha, uma coisa assim, mas como brincadeira. Agora, você começar, né, a, a publicar isso, né, como se fosse você o próprio dublador, cara, você está tirando o nome do dublador verdadeiro dali. Sim. É a mesma coisa se eu Uhum. pegar uma tradução, tá? Uma tradução de outra pessoa, copiar e colar. Eu falo assim, copiar e colar. E mandar como se fosse minha tradução. Tem muita gente que faz isso, tá? Tem muita gente que faz isso. Eu acho muito antiético. Não é minha tradução, sabe? É o meu nome em jogo. Eu tenho que Sim. prezar pelo meu nome. E eu não acho correto. É o que eu falo. Não acho correto. Eu acho antiético, eu acho, desculpe, uma sacanagem você fazer isso, sabe? Pegar. Sim. Igual acontecia com algumas legendas, né? Você vê muita coisa que. Olha, não sei quem, mas muitos tradutores do audiovisual em geral, tá? E quando eu digo audiovisual, pode ser dublagem, legendagem. Hoje em dia, o que mais tem de reclamação ainda é. Você já reparou que as legendas estão piorando em vez de melhorar? Sim, cara. Tem uma coisa que eu assisti que eu nem consegui ver. Por conta que a legenda tava toda cagada. E Nem você, consegui ver. é o que eu falo, você acha que o cliente, que o produtor, né, no caso, está preocupado com isso? Não está. É Não. horrorosa. Por quê? Porque pegam tradutores que jogam na inteligência artificial e pronto. Nem revisa. Tem tradutor. O tradutor audiovisual, ele é obrigação de assistir ao vídeo. Você não pode fazer uma tradução audiovisual, seja legenda ou seja dublagem, sem assistir ao vídeo, sabe? Uhum. O guia, na Sim. verdade, o seu guia é o vídeo, não é o texto. O texto é sua orientação, mas o vídeo é o seu guia, porque é através do vídeo que você vai fazer um trabalho bem feito. Não é através do script. É claro que os scripts, assim, tem scripts que são maravilhosos, que chegam completíssimos, mas, de qualquer maneira, você tem que assistir ao vídeo para você prestar atenção no sincronismo. No geral, as pessoas pensam que a tradução para a dublagem só precisa se preocupar com sincronismo labial, né? Sim. Na verdade, existem 3 tipos de sincronismos que o tradutor precisa ficar atento. Um é o labial, claro. Porque se o tradutor, se o dublador, se o personagem termina com uma coisa aberta, pá, ou algo fechado,
Você tem que terminar a sua tradução, né, com isso. Terminar com a boca aberta ou terminar com a boca fechada. Agora, é claro que tem horas que não dá. Por exemplo, se for um filme atual, uma coisa atual, a mulher fala thank you, you. Aí você vai falar obrigado? Não, mulher é obrigada. Mas, como é atual, você tem a opção de falar valeu. Sim, é um jeito muito melhor de falar, né, Agora, mano? É um se for jeito algo mais... contemporâneo, se for algo de época, se aparecer ali, não tem jeito de escapar. Agora, eu falo assim, dependendo do momento, sabe, eu troco. Eu troco para eu agradeço. Thank you. Somente se for, né, uma coisa de época assim. A gente tem que se preocupar com esse sincronismo labial, né? Outro sincronismo que existe é o sincronismo cinético. O sincronismo cinético, ele se refere à imagem, aos movimentos do personagem, que ele te diz, a imagem e o movimento do personagem vai te dizer o que você pode escolher. Uma vez eu traduzi um filme em que o cara vai para a época dos dinossauros, ele fica amigo de um dinossauro e ele monta no dinossauro e vai brigar com outro dinossauro e ele fala, no filme, ele fala, no original, no texto, e no filme ele fala, dá uma cabeçada nele. Só que vira e dá uma rabada. Como é que eu vou colocar a cabeçada? Não faz sentido. O texto está dizendo isso e no vídeo está dizendo isso, mas o que eu tenho ali é uma tradução, um sincronismo cinético. Ou seja, a imagem está me dizendo o que fazer. Se o dinossauro virou e lascou a rabada no outro, eu não posso falar dar uma cabeçada nele. Né? Tem pronomes demonstrativos. Em inglês, eles têm mania de falar that, para uma coisa que está perto. Aí vai lá o trator e coloca aquilo. Não, gente, aquilo para gente é aquilo que está longe, né? É isso aqui ou isto, dependendo da época, né? E existe também, que é o principal, no sentido que ele está dentro do sincronismo cinético e do labial, que é o isocronismo. O isocronismo é a entrada e a saída da fala. Sabe? Quando você dublar e quando você tem que iniciar a fala e quando você tem que terminar essa fala. Enquanto a gente faz essas traduções indiretas malucas aí, né? Por exemplo, eu pego um filme em coreano. Você acha que eu vou entender alguma coisa do que está sendo falado em coreano? Tem lá. Eu falo, gente, eu tenho que me guiar pelo quê? Pela sonoridade, porque nem o nome às vezes a gente consegue captar, né? Então, eu falo, é a sonoridade. Porque às vezes o cara fala uma coisa desse tamanho, aí você vai ver o inglês, tem uma coisinha desse tamaninho. Aí eu falo, meu Deus, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho que criar aí eu vou usar o sincronismo cinético, que é a imagem, os movimentos, o conteúdo também, né, da cena, para aumentar essa frase. Ou o contrário, diminuir. Às vezes o cara fala uma coisinha desse tamaninho e a frase está desse tamanho. Eu falei, agora eu tenho que resumir, né? Então, tudo é uma questão de você prestar muita atenção no seu trabalho. Sabe? E tem tradutor que não presta atenção. Aí os diretores reclamam sempre. Qual é a maior reclamação dos diretores? Tradução dura, que é como a gente chama na dublagem. Aquela tradução literal, não pensa, eu falo, não, você não está traduzindo um livro. Você, quando traduz para dublagem, você traduz o que você fala. Você não tem que pensar como eu vou traduzir, não, como eu falo isso aqui. Né? Do copy lá, claro. Mas como é que eu falo isso aqui? É diferente de como você traduz um livro, porque o livro vai ser tem uma linguagem mais coloquial, dependendo do livro, mas mesmo assim você tem que pensar. Por isso que eu falei, o copy serve para muitas coisas, né? Não é só para legendagem, para dublagem, até para livro também. Eu tenho uma amiga que ela traduzia muitos jogos, ela traduz jogos, né? E ela fez o meu curso.
ela falou, melhorou muito a minha tradução para jogos com isso. Por quê? Porque ficou mais natural. É igual ali o Wiki está falando, é um trabalho orgânico. Prazeroso. Muito, muito prazeroso. Então, assim, eu assim, me divirto traduzindo, me divirto, arranco os cabelos também, porque traduzir para dublagem, dependendo do projeto, não é tão simples assim. Tem projetos que são mais simples, outros que não são. Quando eu traduzi, por exemplo, Ponte dos Espiões, eu não sei se você viu esse filme. Cara, tá na minha lista para ver. Minha mãe assistiu, ela fala que é incrível. Filme muito legal com Tom Hanks. Eu fiz a tradução para dublagem e também fiz as legendas, né? Como vários, tem Estrelas Além do Tempo. Esse é muito bom esse filme. Tanto a dublagem quanto a legenda, a tradução é minha. Né? Como é que fala? Expresso Oriente, que teve também uma... Assassinato no Expresso Oriente. Além daquela montanha, Sim. Joy. São tantos filmes que eu já fiz. Assim, lembrar fica mais difícil. Mas, assim, é tudo muito gostoso de fazer, né? Tem desafios. Eu já traduzi um filme que eram 160 minutos. Acho que foi isso. Foi o trabalho, o filme mais trabalhoso que eu já tive de fazer. Cara, você se lembra do nome? E ele era... como é que chamava, gente? Minha cabeça anda um pouco ruim ainda. Era um nome... Era um nome... Não era árabe, era alguma coisa assim. O cara tinha... Ele tinha autismo, né? Um tipo de autismo. E meu nome é Han. Meu nome é Han. Algo assim. Nunca. O filme é muito longo, lindo o filme, lindo. Ele quer procurar. O filme, a história toda é ele querendo ir para os Estados Unidos falar com o presidente. E era uma coisa que ele falar com o presidente. E ele consegue, claro, tá, né? É uma história bem longa, mas escrito é meu nome é Khan, com K, com K. K-H-A-N. Ele mesmo falava, né? My name is Han. Não pronuncio o K. E foi um desafio muito grande. Muito, muito grande. Você não tem ideia, sabe? Eu fiz esse filme em 3 dias. Caralho, mano. E normalmente demora quanto tempo pra traduzir? Olha, um filme, geralmente um filme de 90, um filme normal, com a minutagem normal, 1h30. é o que eu levo 3 dias. Entendeu? 3 dias. Deus, cara. Depende muito do conteúdo, né? Ele atentado, eu não me lembro, Wallace, se ele sofre um atentado ou não. Acho que tem. No filme, procura aí. My name is Han. Han Khan, né? K-H-N. É um filme. Cara, eu acho que eu já ouvi falar desse filme. Ele consegue falar com o presidente. É uma luta, mas ele consegue. Ele casa. Tem toda uma... É lindo o filme, é muito bonito. Agora é longo, né? Assim, mas você fala assim, mas quanto tempo você leva para traduzir? Eu falo, depende. Primeiro, da minha disponibilidade, né? Segundo, Sim. quanto tempo eu posso, né? Ficar ali naquele trabalho. Terceiro, qual a dificuldade do vocabulário do filme? Eu vou levar mais tempo para traduzir um filme que é comédia, um filme que é de época ou um documentário, do que um filme que é um filme atual, com uma linguagem bem... nada de complicado demais, sabe? Às vezes vai ter um trocadilho, vai ter uma expressão idiomática, mas isso aí a gente consegue, né? Levar e traduzir. Agora, quando é comédia, quando é filme de época, não pensem que é o melhor. São os mais difíceis de traduzir. Documentário também, sabe? Para você documentário. Não é pesquisa, você leva mais tempo pesquisando as coisas, né?
Então, aí depende. Por exemplo, quando eu fazia Zack and Cody, eu conseguia traduzir 2, 3 episódios por dia. Eram só minutos, não eram 30 minutos, né? E Alves e os Esquilos na Estrada. Gabriel tá falando assim, sim, eu traduzi Alvin, eu traduzi e eu dublo a juíza no final do filme. Aquela juíza. Legal. Da hora. Eu e meu irmão, a gente é muito fã de alguns esquilos, cara. Que da hora. Pelo menos eu não, né? O meu irmão, ele é mais. Eu já não sou tanto. Mas o meu irmão, cara, ele era viciado em alguns esquilos, mano. Cara, eu tô assistindo um filme onde ele tem uma tradução de passado muito ruim. Porque o cara, quando ele tava traduzindo a legenda, ele colocou português de Portugal, como se fosse algo do passado, tá ligado? Então, nossa, mano, é horrível, cara. É um filme nigeriano chamado Lum no Maio, alguma coisa assim. E, cara, é muito ruim. Eu acho que o cara falou, ah, ninguém vai ver mesmo. Então que se dane. Falei Então, legal aqui mesmo, né? então, cara, me diz uma coisa, qual que é o filme mais estranho? Aí vai na sua concepção, que você já traduziu ou dublou. Como que ele é? Você se lembra? Olha, Sin City. Ah, do Zack Sin Snyder, né? City foi um filme bem assim. Eu tive. Ah, filmes de terror vários, tá? Eu fiz A Freira, um. Ah, já fiz. Nossa Senhora, tem muitos filmes. Eu tenho que procurar assim na minha cabeça para poder falar os filmes de terror que eu já traduzi, mas são vários. O Sin City, na verdade, primeiro, é o que eu falo de pesquisa. Ele é baseado, o filme é baseado em 3 livros, né? Em 3, não é livro, como é que agora tem horas que não me vem Quadrinho. quadrinhos, né? São 3 quadrinhos. Então, quem ia dirigir era o Guilherme Briggs. E o Briggs, ele é muito, né, envolvido com desenho, com quadrinhos, com tudo. E ele tinha alguns quadrinhos. Um eu comprei e ele me emprestou 2, que eram 3 histórias, para eu fazer, fazer a tradução. É claro que o que eu comprei eu dei para ele. Eu acho que eu dei sim, porque não está comigo, dei para ele. Que ele não tinha, era o que ele não tinha. Mas eu me lembro, aí eu procurei também a tradução na internet. Foi muito engraçado porque a tradução que eu tinham 2 traduções do mesmo livro e as 2 traduções estavam erradas de um termo. Ah, qual que era o termo? Como é que chama? Agora eu estou tentando lembrar. Sabe aquela borracha que antigamente você apertava, tá? Para Ah, tirar. tá. Sim. Eu esqueci como é que chama. Uma redondinha. Ela... Eu esqueci. Eu também esqueci o nome. Eu não tô me Não, na lembrando verdade, agora. acho que não é nem da sua época, porque você é novinho demais, não sei. Hoje uma Bom, né, larga. minha mãe ela já me contou sobre isso. Eu sei, eu conheço. Mas eu não Ela era lembro. redondinha, tipo um tubo de filtro, né, que passa água. Então, Tá. sabe, as 2 traduções ficaram erradas. Eles traduziram ao pé da letra, que eu não me lembro como é que era, em inglês, e eu falei, peraí, isso aqui tá errado, tá errado. E eu falei, bom, já que tá errado, tá errado, vou fazer a tradução correta, claro, né? Tem certas coisas. Mas o filme em si, eu tive que fazer muita, ler todos os gibis, né? No caso, né, aqueles desenhos ali e tal, fazer muita adaptação, porque não era tudo que estava ali que estava também no filme, né? E procurar palavras, né? Procurar palavras para encontrar, para entrar no clima do próprio filme em si. Isso a gente tem que fazer sempre, né? Sempre. Você tem que entrar em cada personagem para poder. Não é só para dublar, para traduzir também, você tem que entrar em cada um. Mas o Sin City foi um dos filmes mais assim, malucos, né? Porque é um filme muito doido, né? E o Gabriel perguntando a questão do Star Talent. Olha, eu pessoalmente, Gabriel, não gosto. Tá?
Eu acho que temos dubladores muito mais competentes e melhores do que os Star Talents que eles chamam. Né? Por aí chamam vários atores globais, principalmente, sabe? Pessoas que, influencers, né? Que não sabem dublar. Mas o problema é o produtor. Ele fala, se o filme, no original, é dublado por um ator hollywoodiano, mas muitos são, né, um ator de Hollywood, aqui eles vão querer também um ator famoso. Só que existe uma diferença. O ator de Hollywood, ele faz a voz original. Ele vai pegar o texto, ele não está vendo o desenho. Ele vai pegar um texto e ele vai fazer, sabe, igual ensaio de teatro, vamos ensaiar essa coisa aqui para ver, cada um vai falar, né, do jeito que gosta, depois o desenho vai ser criado em cima para os sincronismos. É diferente. Agora, você pegar a dublagem em si e colocar ali um dublador que não tem a mínima ideia do que é dublagem, sabe? É complicado. Eu acho muito, muito ruim fazerem isso com os dubladores, sabe? Porque nós temos dubladores muito bons, né? Que fariam muito melhor do que muitos Star Talents que aparecem. Eu não estou conhecendo os atores, não, porque é igual para você ser dublador, você tem que ser ator, né? Mas você ser ator não quer dizer que você é dublador. Sim, sim. E a gente tem a prova disso, né, mano? Tem muita gente aí, e tem muita gente que nem é ator, que vai lá e faz. Luciano Huck é a prova disso, né, mano? Luciano Huck foi a prova disso. A gente tem o Whindersson Nunes também, que dublou lá a Era do Gelo, que ficou ruim. Temos a Peach, que dublou o Mortal Kombat, tá ligado? E nem sei, mas a nossa sorte é que os caras foram muito ruins. A nossa sorte é que os caras foram um verdadeiro pesadelo na dublagem e daí eles nunca mais fizeram isso. Pelo menos eu nunca mais ouvi falar. Teve agora lá o do Gato de Botas 2, que foi a... que esqueci quem que foi. Acho que foi a Giovanna Eubank, acho que foi ela. Então, mas ela ficou boa, eu gostei da dublagem dela. Mas Star Talent não é dublador, e a gente sabe muito bem disso. Alguém me perguntou, acho que foi o Gabriel perguntando sobre o segredo dos animais, mas eu não me lembro, tá, desse título. Não, o segredo dos animais é aquele que tem a vaca. Que tem as vacas, tem o porco, tem. Acontece num sítio. Lembra que acontece numa fazenda? E daí eles ficam lá. Aquelas animações 3D feitas pela Nickelodeon, sabe? Eu não lembro, E tá daí perguntando ali, mas eu não lembro de ter traduzido. Quer dizer, eu nem estou lembrando assim do título em si, eu não sei. Porque tem muitas coisas que às vezes as pessoas confundem mesmo. Eu não... Sim, Outras coisas eu posso ter traduzido e não me lembro mesmo, né? cara, Eu... qual que foi a coisa? Não sei se tu vai querer falar assim, mas qual que foi o filme? Não fala o nome, só fala o tipo de filme que foi. Qual foi o filme mais chato que você já traduziu? Aquele que você quase dormiu. Teve algum? Sempre tem, né? Sempre tem. Aqueles filmes que você fala, ai meu Deus do céu, sabe? Por que eu peguei isso? Eu já peguei um filme que ele era, na verdade, ele era quase um documentário. Estou tentando lembrar o nome do cara, mas falando sobre as hipotecas nos Estados Unidos, né? As pessoas perdendo hipoteca porque não tem mais como pagar, né? Eu estou tentando lembrar o nome, mas não desculpem, eu só vou dar um, porque vocês vão falar, Dilma, por que a Dilma vive falando que não lembra, não lembra, não lembra? Assim, não. Não é só isso, é porque não é nada trágico, tá, gente? Mas em 2023 eu fiz uma cirurgia no cérebro, eu estava com tumor, então, assim, tô bem, não era maligno, tá? Tirou o que podia tirar, eu tenho sequelas ainda,
estou me recuperando das sequelas assim, e uma delas é um pouquinho da memória que falha, né? Então, assim, desculpem, né, essa questão. Acho que é capital something. Eu estou tentando lembrar. Mas é um tipo de assunto que eu não domino. Né? Sim. E eu tive que pesquisar muito para não escrever besteira, né? Eu fiquei tão feliz porque quem dirigiu na época foi o Cristiano Torreão e falou assim, poxa, parabéns, ficou excelente sua tradução. Ai, que alívio. Entendeu? Agora, também já traduzi um que era sobre navios. Naquela época, prático, eu sempre falo prático, o único prático que eu conhecia eram os três porquinhos. O prático dos três porquinhos. Nem sabia que existia essa profissão. Agora, o pai de uma amiga da minha filha era prático. Eu traduzi o filme, mandei para ele e fiz. Ele leu tudo para ver se eu não tinha. Estava escrevendo alguma coisa errada sobre navios e sobre. Ele falou que não. Agora, o diretor criticou a minha tradução. Falou que minha tradução estava boa. Mas o diretor entendia alguma coisa de barco? Alguma coisa de navio? Não sei. Né? Na verdade, acho que era até uma tradução indireta do espanhol, mas mesmo assim, ou se ele falava espanhol, eu não sei. Mas a tradução em si foi pois sim, né? O prático, né, leu, viu os termos. Eu falei, quero que você veja se esses termos que eu estou usando sobre navio, né, e tudo mais, né, que se acontece dentro de um navio, né, se eles estão corretos. Ele falou que tal. Mas a minha tradução foi criticada. Acontece. Eu vou ficar arrasada. Eu falei, não, olha, eu não sou perfeita, eu sou humana, eu posso acertar da mesma forma que eu posso errar. Então, né? Já foi, já passou, enfim, vai acontecer, não vai deixar. Eu tenho as minhas pérolas, assim, que eu conto, né? As coisas que eu já. São coisinhas pequenas que eu já fiz errado por falta de atenção ou por compreensão errada, porque tem isso também. A gente, às vezes, lê e interpreta errado. Sim. Isso daí é coisa humana, né? É coisa humana. É fazer coisa o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Aí realmente você não sabe traduzir, né? Tipo assim, um texto, era um desenho que a pessoa falava deep fried food, né? Fried food. O tradutor colocou comida frita. Fried food é fritura, né? Sim. Comida frita não combina muito com fried fruit. Não, ao pé da letra, né? Comida frita, fried food. Então ficou assim. Isso é um erro grotesco, né? Por assim dizer. Agora, só que o problema não era só esse, eram vários erros dentro da tradução. Vários erros. Ou seja, a pessoa não sabia traduzir, não entendia inglês direito, não sabia português, o que é pior. Nossa. Português pra caramba. Então eu falo assim, traduziu caldeirão, era para ser caldeirão, colocou caldeira. Eu falei, não sabe a diferença entre caldeirão e caldeira, né? É bom olhar no dicionário para você ver. Eu falei, nunca viu João e Maria, nunca leu a historinha para saber que é caldeirão. Então, assim, coisinhas bobas que acontecem que você fala assim, você não pode ficar criticando o colega. Não, eu respeito muito o trabalho dos meus colegas. Eu acho que todo mundo erra assim como eu erro. Né? Agora, existem erros e existem erros. Né? Sim. Então, assim, não estou dizendo que eu não erre, que eu seja perfeito. Perfeito, aqui na Terra não tem ninguém. Entendeu? Muito menos na tradução. Cara, e como que faz para entrar na tradução de dublagem? Como que faz? Por exemplo, se eu quisesse me tornar tradutor de dublagem, o que eu teria que fazer? Claro, eu teria que virar tradutor, né? Mas o que mais eu teria que fazer? Eu teria que ser ator e tradutor ao mesmo tempo? Não confundir dublador com tradutor. O tradutor não precisa.
Eu, por coincidência, eu dublo também, né? Eu sou atriz, mas não tem nada a ver com tradução, tá? O tradutor, você pode ser tradutor, primeiro você tem que dominar um idioma bem. Pode ser inglês, Sim. francês, espanhol, italiano, né? Japonês, enfim, qualquer idioma bem. Mas a maioria das traduções, elas são do inglês, né? E do espanhol também. Agora, que eu falei, tem as traduções indiretas que estão chegando muito por causa desses streamings, né? Doramas e tudo mais. Mas você não precisa. Você tem que dominar também o português, saber português, pelo amor de Deus, né? Vamos estudar. Estuda um pouquinho, né, no caso. E faça um curso de tradução para dublagem. Tá? Eu tenho o meu curso, né? Vou fazer propaganda do meu curso aqui, que se chama cursoestrada.com.br, né? Onde eu dou o curso de tradução para dublagem. Minha sócia Débora dá o curso de legendagem. Eu estou até terminando. Amanhã eu termino. Talvez eu dê o curso em agosto, né? Porque vai depender. Eu sempre faço assim. Eu peço para mandar o e-mail para mim, né? Para Dilma, pode ser dilma@cursoestrada.com.br ou dilma@brasas.com. Pode mandar para esses dois. E eu coloco na lista e quando tiver, né, eu pensar em lançar o curso, eu geralmente aviso esses da lista primeiro. Dependendo do número se tiver quórum, eu crio a turma, né? E ensino a traduzir para a dublagem. Hoje em dia, a gente tem que mudar um pouco, né, da metodologia por causa da inteligência artificial. Então, eu falo sobre isso também, falo sobre o mercado, falo sobre como entrar no mercado, as possibilidades que existem, né? E muita gente fala assim, mas quando eu faço o seu curso, eu já saio daí empregado? Eu falo, não, eu não sou empresa de dublagem, eu sou professora de tradução para dublagem. É diferente, né? Eu não sou uma empresa. Então, e cabe a você, né, o seu talento para poder realmente ser tradutor. Quantos tradutores já estão? É que eu falei, tem muitos tradutores que estão aí no mercado, que foram meus alunos, meus pupilos, e estão muito bem, sabe, são excelentes, né? Ou seja, dependeu de mim? Não, não, não. Entendeu? É dele. Eu só fiz a minha parte, mas você fez a sua parte, que é fazer um bom trabalho. O mérito é todo seu, não é meu. Eu penso assim, eu passo o meu conhecimento. Só isso. E é o que acontece. Alguém perguntou sobre a questão de quis dublar, mas não conseguiu, mas queria muito. Vários. Vários personagens eu já quis dublar muito e né, os diretores às vezes até nem ignoram o seu pedido, nem te respondem. Nossa, cara, meu Deus. Pô, mano, mas, pô, é chato isso, né, mano? Fazer o quê? Eu pergunto, na cara de pau eu pergunto, né? Tem que perguntar mesmo, né, mano? Só não consegue quem não pergunta. Cara, a gente já tá chegando aqui a quase 1h15, então eu vou te fazer uma última pergunta. E daí a gente encerra por aqui. Eu sou o cara dos filmes, eu sou apaixonado por filme. Então eu queria te perguntar, quais 2 filmes você me recomendaria e qual filme você não me recomendaria? Qual filme você falaria pra mim, cara, não assiste essa merda aqui porque é muito ruim. Então, eu assisti um filme. É o que eu falo para você, o problema é lembrar do título do filme. não, tá de boa, tá de boa. Se você não lembrar, só falar que daí a gente pula a pergunta. Daí a gente vai direto pro final. Ai, gente. Eu falei, que filme horroroso. Por exemplo, a Substância. Todo mundo foi pro Oscar. Eu não gostei. Eu não vi esse filme ainda, eu tô enrolando pra ver. É a primeira pessoa que eu vejo falar que não gostou. Eu não gostei. Falar assim, foi um filme maravilhoso, a Demi Moore, não, mas você tem que pensar na questão da beleza, né, do ser humano hoje em dia, procurar a beleza, babá, babá. Eu falei, tá, mas isso aí já, tô cansada de saber isso, entendeu? Não é um tipo de filme que
falo assim, olha, maravilhoso. Não. Eu assisti um filme ontem, anteontem, sei lá, foi um filme bem light, né? Que é A Lista da Minha Vida. É um filme lindo, romântico e light. Bem light. Se você quer, às vezes, quero assistir um filme legalzinho, romantizinho, bonitinho, assim, assiste. Né? Outro também é Entre Amores e Vinhos. Né? Filmes assim. Agora, eu estou tentando lembrar aqui um filme ou séries boas. Né? Tem a própria Globo, no Globoplay mesmo, né? Como é? Todas as Flores, foi maravilhosa essa série, apesar de ser da Globo, e também agora Beleza Fatal, excelente, entendeu? Cara, Beleza Fatal, a galera tá falando que é muito boa, tem que ver. Eu adoro filme nacional, eu acho muito bom. Sabe, com atrizes excelentes, com atores excelentes, e é um filme bom. Um filme muito bom, que é antigo, mas eu não sei se você já assistiu, é Contratempo. Cara, eu não me lembro do filme. É um filme americano ou um filme brasileiro? Não, ele é espanhol. Não, nunca vi. Então anota. Nunca. Contratempo. Vou colocar na lista pra eu ver, cara. Pô, então tá, eu vou colocar na lista. E, cara, e a gente, então, já vem sendo por aqui. Primeiramente, eu queria te agradecer. Eu adorei você, você é muito gente boa, mano. Então, tamo junto. Eu te convido no futuro pra gente conversar. E boa noite e obrigado a todo mundo que esteve aqui, né? O Wallace, todo mundo que esteve por aqui, obrigado por estarem aqui e tamo junto. E tenha uma boa noite. Eu agradeço, gente. Um beijo grande para todos. Igualmente.